3 iniciamos ontem. Nós iremos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a perseguição aos apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que diz assim: enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão das guardas do templo e os saduceus, muito incomodados, porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. No capítulo 3, nós vimos a cura daquele aleijado de nascença, daquele homem que todos os dias se punha na porta do templo e esperava todos os dias uma esmola. Mas Deus, ele tem sempre muito mais que uma esmola para os necessitados. Deus tem algo muito mais do que prata ou ouro, do que dinheiro ou riqueza. Deus, ele tem muito mais para cada um de nós. Aquele aleijado, ele se deparou com dois homens de Deus, Pedro e João, que subiam para o templo na hora da oração. Veja como é importante ir ao templo, como é importante ir à igreja, né? O exemplo disso são os apóstolos do Senhor Jesus, que eles iam ao templo para a oração. Glória a Deus. Não deixe de ir à igreja, viu? Não deixe de ir ao templo, de se reunir para orar, para buscar a Deus. É importante. Temos aqui o exemplo desses apóstolos do Senhor. E olhe que enquanto eles iam ali na porta mesmo do templo, houve um milagre. Aquele homem que estava ali recebeu o milagre do Senhor. E a Bíblia diz que Pedro olha para ele e diz: olha para nós. E quando aquele homem olha para os apóstolos, ele diz: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos em nome de Jesus Cristo. O Nazareno levanta e anda. Ele levantou e andou e saltou e glorificou a Deus. Mas o povo começou a admirar a Pedro e João de forma diferente, com um tipo de devoção, e eles não aceitaram. Eles rejeitaram aquela devoção e disseram: não, não fomos nós que fizemos isto, mas foi o poder de Deus, o poder do Senhor. Eles transferiram a glória para o próprio Deus. Porém, por causa do alvoroço que se tornou a cura daquele aleijado, os sacerdotes não ficaram contentes, os líderes religiosos não ficaram alegres. E a palavra do Senhor diz que chamou o capitão da guarda do templo para prender aqueles apóstolos. O versículo 2 diz que eles ficaram muito incomodados, porque os discípulos ensinavam e anunciavam Jesus. Glória a Deus. E quantos hoje não se incomodam porque pregamos a palavra, porque ensinamos a palavra, porque pregamos a verdade? Quantos não ficam incomodados com a palavra de Deus? Ah, eu não gosto deste povo. Muitos, se pudessem, prenderiam novamente. É porque hoje as leis do país ainda não permitem. Mas em outros lugares, muitos ainda são presos, muitos ainda são perseguidos, muitos ainda são açoitados. Mas neste caso dos apóstolos, eles mandaram prender. Eles ficaram incomodados com a mensagem do evangelho. Glória a Deus. E muitas vezes a mensagem do evangelho incomoda, principalmente quem está no erro, principalmente quem está no pecado, principalmente quem não quer conserto, aqueles que não aceitam a verdade da palavra de Deus. Aleluia. Muitos querem viver numa religiosidade, mas sem viver na verdade. Muitos querem viver dentro da igreja, mas sem se converter à verdade, sem conhecer o evangelho. Não, não é assim. Você precisa se converter de todo o coração. Se a mensagem lhe incomoda, é porque tem algo errado. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta é a verdade do evangelho. O que liberta é o Senhor Jesus.
Por isso não devemos parar de anunciar a Jesus, embora a perseguição seja grande, embora a afronta seja grande, maior é o que está conosco do que o que está neste mundo. Maior é o que está com a igreja, glória a Jesus. Maior é aquele que nos garante a vitória e o poder do evangelho. Foi o que os apóstolos continuaram a fazer. Mas veja que prenderam eles e os colocaram na prisão. Mas isso não impediu que muitos continuassem crendo na palavra. E quanto mais se persegue, quanto mais se levantam, mais Deus faz prosperar. Mais a obra de Deus avança. Não é a perseguição, não é o ódio de alguém, não é o desejo de alguém que a igreja se cale, que ela vai se calar. Não, nós vamos continuar anunciando, pregando o evangelho da verdade, o evangelho da salvação, o evangelho que transforma e traz vida. Vamos continuar pregando, vamos continuar anunciando, ainda que o evangelho esteja a incomodar, principalmente aqueles que não estão firmes. Porque alguns, quando começam a ouvir a palavra, dá logo uma agonia, assim fica, né, de uma forma que, se pudesse, calaria. Mas Deus é o nosso Senhor, aleluia, Ele é o nosso Rei, e a Ele nós servimos, e não podemos nos calar. Digo a você que está aí do outro lado, muitas vezes incomodado com a palavra, não gosta deste povo, não suporta a igreja. Olhe, tem uma solução para você. Entregue sua vida também a Jesus. Venha para cá, venha servir a Jesus também, e você terá a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele te ama. Ele te chama e te convida para a salvação. Só não vai adiantar se levantar, porque o que se levanta, ele não fica de pé, porque o general de guerra já entra nesta batalha pelo seu povo e pela sua igreja. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe para a glória do nome do Senhor. Amém e amém.